Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a controladoria que está sendo implantada em Ribeirão Preto. O vice-prefeito Carlos César Barbosa tem incentivado bastante, tem lutado bastante por isso. Eu convidei dois vereadores que estão formalmente ligados a isso. Fabiano Guimarães, obrigado por aceitar o convite, é presidente dessa comissão de transparência e tudo. É um prazer estar aqui, Edson. E o Renato Zuccolotto, que é um velho amigo e também da Comissão de Constituição e Justiça, para falar sobre o tema. Eu que agradeço o seu convite, estar aqui é motivo de muita honra, de muita alegria. Fabiano, controladoria, o que é controladoria? Nós vamos controlar quem? Quem nós vamos controlar? A controladoria sempre teve algum tipo de controle em todas as organizações na história. A própria história da sociedade sempre tem alguma forma de controle. O que acontece, que é relativamente recente, não somente nas empresas privadas, mas muito mais, inclusive, no setor público, é a racionalização desse controle. A sociedade se torna cada vez mais complexa, os problemas se tornam mais complexos, mas, por outro lado, também a tecnologia capacita tanto o setor privado quanto o setor público de ter muito mais mecanismo de controle, de conhecimento. Né? Mas é possível, Renato, ter controle na coisa pública? Parece que é uma coisa, hoje em dia, né? Você fala controle da coisa, parece que é uma coisa impossível. Assim, né? O Edmo já começa com a pergunta, vamos controlar quem? Quer dizer, quando a gente coloca essa pergunta, quer dizer, vamos controlar quem, né? A administração pública hoje, Edmo, ela se tornou uma coisa, um arcabouço de uma estrutura gigantesca, né? Hoje em Ribeirão nós temos, por exemplo, 12 mil servidores públicos, né? Secretarias, administração pública direta, indireta, temos os fornecedores, temos os contratos administrativos. Eu venho de uma área, Edmo, que é o judiciário, que sempre teve uma controladoria muito eficaz, que é a corregedoria. Mas no DAERP não tem, entendeu? Porque para tapar um buraco vai 5 pessoas, um trabalha e 4 ficam em volta do caminhão olhando. Isso daí, Edmo, é um dos problemas, porque quando a gente fala em controladoria, né, Fabiano, é um projeto muito bem estruturado, né, e aqui eu tenho que ditar elogios ao Carlos César, que se debruçou, que estudou, e é um projeto que ele engloba a controladoria, a ouvidoria e a corregedoria. Você tem uma ideia, na Câmara nós tínhamos 3 projetos de lei que versavam sobre 3 estruturas diferentes, que na Prefeitura será uma estrutura só. Mas quais são as finalidades? Corregedoria, ouvidoria e controladoria? Você vê que todos esses assuntos eles se imbricam de alguma forma, né? O corregedor, o ouvidor e o controlador. E quando a gente fala assim, mas não tem a Câmara? Tem. Não tem o Tribunal de Contas? Tem. Não tem o MP? Tem. Todos esses são instituições que controlam externamente o poder público. Então, compete à Câmara fazer a fiscalização externa do poder público, da administração pública municipal, compete ao Tribunal de Contas do Estado, mas veja bem, Edmo, nós temos uma estrutura tão grande que o vereador, por exemplo, ele não consegue ver, né, essa relação da prefeitura com o fornecedor, com o edital, com contratação, com o servidor, quer dizer, se ele pica o cartão, se ele não pica o cartão. Essas coisas, inclusive menores, para nós, vereadores, que temos que nos preocupar, é lamentável, como você falou, né? Quer dizer, que o vereador hoje ainda se ocupe de ligar para tirar galho da rua, para poder tapar buraco, quer dizer, essa não é atribuição. Mas é isso que eu falo, Fabiano. Se o vereador socialmente tem que cumprir algumas atividades que a administração pública falha com o cidadão, então o colegalho, a água que está vazando, o buraco na rua, e a luz que não tem, etc. Tal, infelizmente tem que cometer e tratar desses assuntos, que não é para isso. Ao mesmo tempo, a transparência do executivo, não estou falando ainda do legislativo, a falta de transparência do executivo também dificulta vocês a trabalharem com isso. Certamente, tanto que esse projeto ele envolve também não somente a corregedoria, a ouvidoria, o gabinete do controlador geral, mas 2 funções também muito importantes, que é a da supervisão de risco, né, e a de supervisão de auditoria. Isso é uma grande inovação que traz o projeto. Então fala sobre isso que o Renato está falando. A questão você fazer um controle preventivo, né? Você precisa de ter indicadores e processos. Né? Você não tem processos, você não consegue ter indicadores e vice-versa. Você precisa de mensurá-los, você precisa de monitorá-los. A inovação desse projeto é, como o Zuccolotto falou, é colocar tudo numa caixa só. Mas com essas 2 áreas que eu acredito que a gente pode considerar uma inovação hoje no setor público de Ribeirão Preto, que seria
um trabalho de inteligência, um trabalho de você se antecipar aos problemas. A gente tem visto isso na Lava Jato. Exatamente. Trabalhar com COAF, trabalhar com investigação. Esse intercâmbio de informações entre os setores públicos. Por exemplo, você tem uma secretaria que ela é praticamente hermética, não conversa com a outra. Mas precisa. Essa supervisão de risco e de controle preventivo, ela fará esse trabalho. Você identificar os problemas e se antecipar a eles. Mas o que eu quero chegar, Renato e Fabiano, vocês fiquem à vontade, hein? O que eu quero chegar é o seguinte, tudo isso, ainda não vejo a necessidade de nenhum dos 3 órgãos. Nem controladoria, nem ouvidoria, nem auditoria, nem transparência, nem nada. Se botássemos um processo para funcionar, até então não precisava disso aí. Mas vamos lá, estou te ouvindo. Se nós partíssemos do pressuposto que tudo andasse da maneira adequada, isso, entendeu? Entendeu? Nós não precisaríamos de nada. Não tivesse que catar galho. Que os servidores cumprissem com as suas obrigações, que não houvesse desvio por parte de... A gente está vendo isso na Lava Jato, né? 51 milhões de reais em mala de dinheiro, quer dizer, se todo mundo, né? Então eu falo assim, e não que a controladoria seja, né, para controlar os servidores, mas controlar essa macroestrutura que criou na administração pública, sabe, Edson? Porque tem o contrato com o fornecedor, tem a licitação, tem o produto que vai ser entregue na licitação, se ele se adequa realmente, é esse controle, né, que o Fabiano falou. Então, o que a gente precisa, como nós temos uma estrutura muito grande hoje, é adequado que nós tenhamos também, e isso vem da Revolução Industrial, Edson, da iniciativa privada. Quer dizer, a própria iniciativa privada viu a necessidade de colocar um órgão de controle interno para poder, como começou a crescer muito essas estruturas, é necessário que a gente tenha uma pessoa, e a gente tem que partir do pressuposto também, né, Fabiano, que no papel todas as coisas funcionam muito bem. Mas a Revolução Industrial lá no século XIX, ela também partia um pouco dos tiranos da ditadura, espécie de ditadura que impunha na época também. Então também era uma rebeldia, vamos chamar assim, por parte dos empresários. Quer dizer, e a coisa começou a se profissionalizar, né? E eu acho que hoje a administração pública, ela procura acompanhar, né, o que acontece na iniciativa privada. Então, a gente acha louvável que a iniciativa privada tenha um controle interno, então que a iniciativa pública também tenha um controle interno, né? Agora, isso não é caça às bruxas também, né? Não, entendeu? Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho estamos aí, até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Não podemos deixar de mandar nosso abraço ao procurador André Menezes, amigo, querido, que está sempre com a gente e que nos ajuda bastante nisso aí. Bom, nós saímos do primeiro bloco, Fabiano e Renato, falando com relação, não é caça às bruxas, etc. Tal, mas a população quer caça às bruxas. Quando você fala da mala de 51 milhões de reais, aquilo é um troco. A população está indignada com 51 milhões de reais. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente vê que o poço é mais fundo ainda. Aquilo é troco, aquilo é troco, bobagem, você entendeu? Quando você fala que o Ministério Público Federal oferece uma denúncia contra o PMDB de 700 milhões de reais, isso começa a ter número. Nessa questão, a expectativa da sociedade de um projeto como esse, de se estruturar um sistema de controle no município,
A sua primeira abordagem no começo do programa, né, é para controlar quem? Esse talvez seja o ponto central desse trabalho, do projeto. É para controlar a prefeitura ou o município? Esse é um debate. É importante frisar que a controladoria é um conceito ainda em aberto, é um conceito em construção. Quando se fala em controladoria geral do município, ela permite uma certa autonomia ser discutida. O projeto hoje, ele dá total capacidade do prefeito de controlar a máquina pública, mas ela não toca muito... projeto. Isso porque não chegou. Quer dizer, ele fala quando o projeto está em construção, Edmo, ele está em construção ainda no campo do executivo. Porque a hora que chegar, mas a hora que chega na Câmara, né? Aí tem as emendas, tem as discussões, e isso a gente tem feito. O que eu não concordo, nem com a Câmara e nem com a Prefeitura, é que eu não quero generalizar, mas eu quero quase que generalizar. Não se discute com as pessoas competentes. Eu me lembro muito bem, quando fizeram a lei Cidade Limpa, não chamaram os publicitários para conversar. Exato. Escuta, vocês que são... Chama médico para falar de saúde. Isso a gente faz chama muito. Professor para falar de educação. Isso a gente faz muito na Comissão de Transparência. A gente vai nas universidades, nas entidades do setor, a gente inclusive a Controladoria, houve uma discussão na FEA USP, né? Trazendo professores, docentes, porque assim, isso está sendo muito bem discutido. Mas infelizmente, eu vejo, Fabiano, que quando a gente faz audiência pública, aparecem aquelas pessoas. Ah, mas você vai criar um cargo. A gente tem que colocar na cabeça, Edmo, que criar cargo não é sinônimo de despesa. Se aquele cargo... É aí que eu quero chegar. Peraí, é aí que eu quero chegar. Eu só quero mandar um abraço para o meu amigo Dr. Marcelo Matar, que mudou e ampliou a sede da Medilar, assistência 24 horas, não assistência médica, mas socorrista 24 horas, e que presta serviço em mais de 20 cidades do Brasil, com seu serviço fantástico de socorro e resgate 24 horas, e que inaugurou recentemente a sua sede, você está vendo as imagens aí, ali no Jardim Sumaré, próximo à Avenida Sumaré com a Rua Mantiqueira, e que em 20 anos transformou essa empresa num modelo para Ribeirão Preto, e poucas pessoas sabem disso aí, que é uma empresa que dentro dessa economia difícil que o Brasil está vivendo, uma empresa que cresce, que contrata, que emprega todo ano com números extremamente positivos. Então, o meu abraço ao meu amigo Dr. Marcelo Matar e parabéns aí pelo sucesso da Medilar. Aí vem aquela pergunta. Eu concordo com o Renato. Nós temos que colocar gente trabalhando nesse negócio aí da controladoria, ouvidoria e respiradoria, sei lá o que é que vai vir por aí, Fabiano. Essas pessoas, elas serão deslocadas de locais? Parte delas. Vem um pouco da fazenda, um pouco de negócios jurídicos. Mas o custo total da controladoria, se ela estiver em pleno funcionamento para o município, dependente do que foi contrabalanceado de cargo extinto ou criado, para funcionar a controladoria, gira em torno de 3.600.000 reais por ano. Quanto que foi desviado pela ex-prefeita? Peraí, se você não tem... Vamos fazer essa comparação. Se você não tem o projeto completo ainda, que vem do Executivo, e que vocês ainda vão debater, você já pode afirmar que o custo será esse, independente do projeto? Se ela estiver em pleno funcionamento, e esse custo é considerado o projeto do Executivo sem alterações. E certamente na Câmara ele recebe alterações, né? Então tem a emenda que fala disso e tal, até porque o parlamentar tem essa autonomia de poder emendar o projeto, né? O que a gente não pode fazer, Edmo, é fazer como fizemos na agência controladora. Quer dizer, o Executivo manda um projeto, eu quero só lembrar você também, Edmo, que esse projeto da controladoria é um projeto vencedor nas urnas. Isso é programa de governo. Exatamente. Tem que ter. O candidato, durante a campanha, ele falou, eu vou criar a controladoria. E é uma orientação do Tribunal de Contas. Exato, tem que ter um sistema estruturado. Ele não rejeita as contas se não criadas. Como é que você me garante que isso vai funcionar?
Aí, Porque eu tô fazendo o papel do cidadão. Sim, Eu tô desacreditado. Mas ó, só fazendo uma continha de padeiro, quanto que foi o valor aproximadamente? Do rombo do rombo da Sevandija. Em torno de 200 e tantos milhões faz de reais. 200, mas é mentira. A gente tem um custo de, se fosse em plena operação, de 3,5 milhões para operar uma controladoria bem estruturada. E a gente tem um Vamos desvio... zerar o orçamento do Ribeirão da ordem de 3 bilhões de reais. É. Quer dizer, esse controlador, e a gente sempre parte do pressuposto, Edmo, que as coisas hão de funcionar como imaginadas que funcionam. Sim. E aí você fala, mas aí o controlador, ele vai ser nomeado, eu entendo. É o próximo passo meu, que eu já conversei com você sobre isso aí. Eu entendo que ele tem que ter autonomia e que a controladoria, no papel, agora, isso só vai... se vai funcionar, nós vamos ver isso na prática. Agora, a Câmara... Aí funciona também o papel de fiscalização externa da Câmara. Quer dizer, cabe à Câmara fiscalizar a controladoria. E o diálogo com a estrutura de fiscalização da Prefeitura vai se tornar muito mais efetivo. Porque a partir do momento que você tem uma estrutura centralizada no Executivo, de todas as secretarias, para dialogar com a Câmara Municipal, que faz o controle externo, você torna esse processo mais efetivo, mais eficaz e mais eficiente, né? Porque você tem uma estrutura já centralizada no Executivo. A forma a gente pode discutir, mas que é fundamental a existência hoje de um sistema estruturado de controladoria com supervisão de risco, auditoria e conformidade, ouvidoria, corregedoria e a controladoria geral. Isso não se discute mais hoje, nem no meio acadêmico, nem no meio empresarial. Você veja, no judiciário nós temos uma estrutura da corregedoria há muito tempo implantada. Sempre houve corregedoria. Aí você corporativista para Dedéu, hein? Então, não, é isso que eu falo. Corporativista para cacete. Você vai dizer o seguinte, não tem pessoas que são afastadas, punidas? Tem. Entendeu? Não é a existência de um sistema que vai evitar que essas coisas aconteçam. Mas pelo menos que identifique, e já melhorou muito, hein, Edmo? Melhorou muito. Não tenho dúvida. Deixa eu só chamar o nosso último intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o último bloco do programa. Eu espero que a gente consiga, nesse último bloco, finalizar para você ter sua opinião formada. Há 12 anos atrás, o prefeito de Ribeirão Preto era o Dr. Elson Gasparini. Eu fui convidado, Associação Comercial e Industrial, tinha como presidente o Chico Pinguera. Ele juntou cerca de 25 empresários de Ribeirão Preto para fazer uma espécie de conselho por conta da associação comercial, a ideia da associação comercial, etc. E nós tivemos várias reuniões com o Dr. Elcio Gasparini. E eu me lembro que o Denis Mansur, eu, Zé Roberto Pereira Alvim, o Chaim Zayer, nós saímos para buscar 3 modelos de poupa-tempo municipal. Fomos a Osasco, Guarulhos e Sertãozinho. Do lado. Avenida, não sei como é que chama a avenida ali, a estrada. Avenida que vai até Sertãozinho. Aliás, um abraço para Sertãozinho que nos assiste. E não implantou. Não implantou porque o projeto tem que funcionar. Existe um sistema, você põe lá um programa e que, por exemplo, o cidadão liga lá para reclamar de um buraco, tem 2 dias para dar uma resposta para o cidadão. O cidadão liga lá
para usar uma fotocópia. Agora, se não funcionar, agora dançou o prefeito, não implantaram. Agora a prefeitura implantou o Riberon, que é um aplicativo de celular que realmente... Eu recebi, o Nogueira mandou. Exato. O Edmo, agora, se você cria mecanismos para reclamar, mas não cria mecanismos para atender essa reivindicação ou essa reclamação do município, fica pior. Entendeu? Porque você tá difundindo meios para que o município reclame. E aí vai aumentar a reclamação. Sim. Né? E aí aumenta a reclamação e diminui o índice de atendimento das reclamações. Porque quanto mais reclamação, menos o índice... E você concorda que aumenta a popularidade da administração? Sim. Se você tapa o buraco, se você cobre o asfalto, se aumenta a popularidade do prefeito. Um fato muito positivo de um sistema bem estruturado de controladoria é que ela força uma reforma administrativa. É inevitável uma reforma Fabiano, administrativa, eu vou te cobrar. caso Fabiano, a controladoria, se ela funcionar como tem que funcionar. Nós vamos pegar no Quando você tem indicadores claros e conhecidos, você explicita, né, a ineficiência ou a eficiência. Deixa eu te falar então uma você coisa. força uma reforma administrativa, que é uma das coisas que a gente mais precisa em Ribeirão. Esse país tem ideias geniais. Aliás, ideias não faltam, né? E coisas implantadas que foram completamente desvirtuadas. Sim. A própria Controladoria Geral da União. Da União, tá certo? O Tribunal de Contas dos Estados, hoje está vindo à tona aí, dos estados, o que está acontecendo com os membros dos tribunais de contas. Lamentavelmente, a gente termina assistindo essas coisas, quer dizer, que órgãos, cargos são ocupados por pessoas. Ruins são as pessoas que ocupam os cargos. Você quer coisa melhor que as agências reguladoras? Sim. A Anatel, a ANEEL, a ANS, a ANAC. Não seria para ter um cidadão uma qualidade? Nosso mal é esse, né? Nós vamos lá buscar modelos. Você tem corrupção. A gente vai procurar o modelo norte-americano, que as agências foram trazidas no modelo norte-americano para o Brasil. Sim. Então a gente é brasileira, né? Quer dizer, a gente cria mecanismos de... Quer dizer, isso daí é o próprio sistema processual brasileiro, jurídico. Né? Quer dizer, nós temos o Common Law, o Civil Law, e o brasileiro pegou os dois sistemas e misturou os dois e virou uma mixórdia, virou um negócio. Então, eu quero acreditar que a gente consiga implantar, e com a fiscalização efetiva da Câmara, Edmo, a controladoria não seja só do papel. Fabiano, estamos caminhando por fim, e não posso também, já falei isso com o Renato antes, a nomeação do controlador e dos membros de ouvidoria, essas coisas todas. Não dá... Não pode, já falei para o Rodrigo Simões aqui, eu espero que não seja por indicação da prefeitura. Eu espero. É uma questão que a gente entra no mérito da autonomia. Depende da ambição do projeto. O projeto como ele está hoje, eu vejo ele como uma estrutura de assessoramento ao Poder Executivo para controle interno. É uma controladoria da prefeitura. Uma controladoria do município, esse nome, por isso inclusive gera tanta dúvida nas reuniões que a gente fez, uma controladoria geral do município, e é essa discussão que nós estamos fazendo na Câmara, na Comissão de Transparência, é discutir até que ponto a autonomia ela deve ser concedida para poder ser chamada de controladoria geral do município. Você é a favor da nomeação? Eu sou a favor da nomeação porque essa mescla é importante. Mas não pode ser uma lista tríplice que envolva o Então, Ministério aí Público, depende da ambição do projeto. Associação Comercial e Industrial por parte dos empresários? Um conselho municipal, por exemplo, de controladoria e transparência, seria muito oportuno, como nos moldes de Londrina. Londrina tem um conselho municipal de controladoria e transparência que é orientativo da controladoria, ou seja, você cria mecanismos para que isso não fique inteiramente somente um órgão do executivo. Porque sabe qual que é meu medo? Quando eu vejo hoje, pelos exemplos que nós temos de Brasil, não é o caso de Ribeirão Preto, quando eu vejo o executivo nomear o controlador, o Tribunal de Contas, o juiz do Supremo Tribunal Federal, eu presumo se perde. E inclusive eu posso presumir que o controlador, ele vai, em vez de transparenciar, ele vai fechar mais ainda o que pode ser uma falcatrua. Nomeado pelo prefeito. Depende. Você pode ter mecanismos, por exemplo, o Conselho Municipal de Controladoria e de Controle e Transparência pode ser um mecanismo de freio. Você pode, de repente, nomear, mas só que para você exonerar, isso poderia ser, de repente, aprovado pela Câmara, a exoneração. Nós vamos criar, essa discussão tentar criar um mecanismo. Você viu em São Paulo, Dória? O Dória, houve um problema que a controladora do município fez uma atuação, uma gestão de investigação, o Dória pegou e mandou ele embora.
E pior, rebaixou a controladoria do município, que aqui em Ribeirão e lá tinha o status de secretaria, rebaixou o status da controladora. Perde completamente a autonomia. Perde autonomia. Porque assim, Edmond, ele tem que ter esse status de secretário, porque ele é o investigador geral, ele requisita documentos. Como é que um ser inferior, hierarquicamente, vai requisitar coisa de um outro secretário? Por isso que você tem o exemplo da colocação dos desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é muito mais inteligente do que do Supremo Tribunal Federal. Que é a lista tríplice. Pronto. Lista tríplice. Tá muito claro que existem dois modelos. Um modelo como está hoje, que tem mais cara de controle da prefeitura pela prefeitura. Tá. E tem mas isso pode avançar, e é o que a gente está fazendo na Câmara, para um controle geral do município. A gente está falando de um diálogo da Câmara com o Executivo com mais autonomia. Aí sim a gente vai discutir até que ponto o prefeito pode nomear e exonerar. Renato, eu quero combinar com vocês dois uma coisa. Vamos. Quando esse projeto chegar na Câmara e começar a ser discutido as emendas... Já chegou, já está na Câmara. Já está protocolado. Nós vamos fazer um outro programa. Foi protocolado dia 16 de agosto. Eu vou deixar uma cópia com você. Obrigado. Tá. Eu quero fazer um outro programa com vocês, quem sabe o Carlos César, enfim, para a gente poder debater e ver o funcionamento disso. Mas saibam que a nossa intenção é colaborar, tentar ajudar vocês, porque vocês são os nossos caminhos, e vocês são as nossas veias e artérias, para que as coisas cheguem no coração e funcionem para nós cidadãos. Eu fico muito feliz com o convite. Pena que o tempo é muito curto. Tem muita coisa para a gente conversar. É verdade. É um tema complexo. Mas eu agradeço muito. Mas obrigado. Muito. E vamos voltar. Estou muito grato pelo Renato, pelo Edmo. Tomara que seja uma coisa que, primeiro, tenha caminhos importantes, sempre pensando, olha, tem muita sacanagem, e isso não pode ser mais uma sacanagem. Tomara que seja uma coisa feroz. Muito obrigado. Obrigado vocês. Eu que agradeço. Semana que vem estamos de volta com mais um diálogo aqui na TV Mais Ribeirão. Sempre lembrando agora em HD 522 da NET. Um abraço. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.